Oi, gente, eu sou Rebeca. Eu sei que eu demorei pra gravar esse vídeo. Eu tentei, essa é a minha terceira vez gravando esse vídeo. Eu espero que dê certo dessa vez. E hoje eu vou falar de um tema chamado pecado de estimação, pecado recorrente e dicas para o que fazer nessa situação, o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiramente, vamos começar pela introdução. O que é pecado de estimação? Pecado de estimação é um pecado que a gente sabe, conhece que está ali e é um pecado recorrente, mas a gente faz vista grossa. A gente passa o pano para esse pecado, a gente acha que é besteira e continua a vida. E a gente não se envergonha desse pecado. Muitas vezes esse pecado de estimação é um pecado que não tem uma consequência visível. Ele não é visível. Ele é algo que acontece escondido, ou na nossa casa, na nossa intimidade, ou até mesmo na nossa mente. Falar, exemplo, inveja. Às vezes, inveja é o nosso pecado de estimação, a gente tá sentindo orgulho. Não só esses pecados, também pecados que a gente comete dentro de casa e a gente acha que é besteira, ou então porque ninguém tá vendo, mas Deus vê. E o que acontece com o pecado de estimação? É um perigo muito grande, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e o pecado ele causa separação entre Deus e o homem. Veja aqui o que Romanos 8 diz. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E a gente viu no vídeo anterior, para quem assistiu, que quem ama a Deus obedece seus mandamentos. Isso está escrito na Bíblia. Então, se você ama a Deus de verdade, você vai chegar num ponto que, assim, à medida que o seu amor para com Deus vai crescendo, você vai se afastando do pecado. E o pecado começa a te incomodar. Então, se você tem pecado e esse pecado não tem te incomodado, isso é algo para você prestar atenção. Em Hebreus 12 diz bem assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, quando a gente chega no ponto de achar que o pecado, ele faz parte, que a gente passa a ser dominado pela nossa vontade. Porque assim, gente, muitas vezes pecar é prazeroso para a carne. É a nossa carne. E a carne, a realidade dela é morte, não é viver pelo Espírito. E ela nos afasta de Deus. E ela vai fazendo a gente perder a sensibilidade. Por quê? O Espírito Santo está com a gente. À medida que a gente vai fazendo, e ele vai incomodando, e a gente não liga, é tipo assim, o Espírito Santo é uma pessoa. À medida que a gente vai fazendo algo que ele não gosta, ele vai se distanciando. Isso é normal. A gente faz isso nos nossos relacionamentos. Quando a gente tem uma amizade e essa amizade começa a fazer algo que a gente não gosta, algo que desrespeita a gente, algo que é contra nós, e a gente fala pra pessoa: isso aqui está me incomodando, isso aqui não é certo. E a pessoa continua, então a gente se afasta. E o Espírito Santo faz a mesma coisa. Então, se você tem o hábito de pecar e você tem dificuldade de abrir mão, isso está dizendo muito sobre o que você está preferindo, sobre o seu coração. Agora vamos para o segundo tema. Bem, o segundo tema é pecado recorrente. Por que ele está separado de pecado de estimação? Porque existe uma diferença. No pecado de estimação, existe uma consciência de pecado. A pessoa está escolhendo pecar. Mesmo que esteja incomodando, porque ela está ali, talvez o Espírito Santo esteja incomodando ela, mas ela tem dificuldade de abrir mão daquele pecado. Ela tem dificuldade de perdoar aquela pessoa. Ela tem aquele pecado que é, não, mas deixa quieto. No pecado recorrente, não. O pecado recorrente é muito mais amplo do que o pecado de estimação. Por quê? O pecado de estimação costuma ser recorrente, mas nem todo pecado recorrente é pecado de estimação. Por quê? Existem pessoas que pecam e elas não estão conseguindo se libertar do pecado. E isso pode acontecer por inúmeras razões. Mas a principal, assim, escravidão do pecado. O pecado, gente, nos escraviza. Isso tem na Bíblia. Jesus veio
para nos libertar. Por que que ele veio para libertar os cativos? E os cativos, que a Bíblia diz, são os cativos do pecado, é uma libertação espiritual que Jesus vem trazer. Por isso que a gente fala, eu repreendo no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, porque ele veio para isso, para libertar. E quando você peca recorrentemente, seja pecado de estimação ou não, você está na escravidão do pecado. A escravidão do pecado, ela traz morte. Mas o evangelho literalmente significa boas notícias. Eu tenho boas notícias para você. Jesus pagou um preço para que você se limpe do seu pecado. E não importa quantas vezes você já pecou, quantas vezes você pensou que não teria mais solução para você, que você já pediu desculpa, mas depois você foi lá e fez de novo, e você se sente indigno de estar na presença de Deus. Mas quando é que você vai ser digno? Não é pela nossa dignidade, não tem como conquistar o amor de Deus. Uma vez que a gente pecou e Deus é santo, não tem nunca, nunca, nunca como a gente conquistar o amor de Deus. E isso se chama graça. Por quê? Significa que a gente se chega a Deus por causa de Jesus. A Bíblia diz que pelo pecado de um homem, a gente se separou de Deus, tudo deu errado. Mas pela santidade de um homem, tudo deu certo. E esse homem é Jesus. Por causa da santidade de Cristo, nós somos santificados. E a boa notícia é essa. O sangue de Jesus, o sangue que ele derramou na cruz, por isso que também tem o pão e o vinho quando a gente toma. Ele está correndo nas nossas veias. Nós também somos filhos. Não por causa de conquista própria, mas porque o próprio Deus veio, nos amou de maneira que morreu na cruz, pagou os preços do nosso pecado. E se você tem caído na escravidão do pecado, saiba dessas coisas. Satanás usa várias estratégias para fazer a gente não se voltar a Deus. Uma delas, que eu caía várias vezes, é acusação. Ele faz você se sentir culpado muitas e muitas vezes e faz você sentir que você não pode de jeito nenhum se aproximar de Deus porque você é indigno, exatamente como eu expliquei. As pessoas sentem que não tem mais jeito para elas e elas muitas vezes deixam de confessar e se arrepender. E a confissão na Bíblia é algo tão importante, porque por meio de palavras Deus criou o mundo. E a Bíblia diz, eu acredito que em João, que tem escrito bem assim, que se você confessar Cristo como seu Senhor e Salvador, e você crer no seu coração, você será salvo. Também não é só falar da boca para fora, ai, me desculpe, Deus, e já pensando na próxima vez que vai pecar. Isso não é arrependimento. Deus conhece nosso coração. A gente tem que ter fé e a gente tem que crer. E a Bíblia diz, quando você pedir, peça como se já tivesse recebido. E é isso. Confesse com sua boca. A Bíblia diz que precisa haver confissão dos nossos pecados, arrependimento verdadeiro e realmente tente se afastar do pecado. Se afaste da aparência do mal. Muita gente que cai em pecado recorrente é porque não se afasta da aparência do mal. O que acontece? Você sabe que você tem uma fraqueza. Mesmo que você mas eu já fui liberto, já tem 1 ano, 2 anos, 3, 10 anos que eu não peco nessa categoria de pecado e eu já estou liberto disso. Mas você sabe que você tem uma fraqueza ali. Então, se você puder evitar estar onde você tem fraqueza, é muito bom. Se você, por exemplo, está lutando contra a pornografia, muitas vezes você não vai ter que só deixar de ver a pornografia, deixar o vício. Muitas vezes você vai ter que mudar a sua forma de consumir conteúdo como um todo, até série, filme, qualquer coisa que possa servir de gatilho para você pensar naquele pecado, você precisa se afastar. Tudo que pode te levar a pecar, se afaste da aparência do mal. Porque o pecado não é só o ato externalizado. O pecado também está aqui no pensamento, na intenção do nosso coração. A Bíblia diz, Jesus diz, na verdade, que quando um homem olha com desejo para a mulher, ele já adulterou. Viva pelo Espírito Santo. A gente acabou de ler em Romanos 8 que quem é guiado por ele anda no caminho de vida. O Espírito de Deus, ele leva a gente pelo caminho de vida. Ele nos molda para obedecer e nos tornar mais parecidos com Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. O Espírito Santo nos transforma de glória em glória. Então,
ele faz gerar em nós os frutos do Espírito. Muitas vezes, em relação ao pecado recorrente, ele gera em nós o domínio próprio. E falando de domínio próprio, uma prática que ajuda muito, que é a prática de jejum. Porque o jejum é espiritual, não o jejum só de deixar de comer. O jejum de espiritual, você deixa de se alimentar o seu corpo, sua carne, para você se alimentar espiritualmente da palavra, da presença de Deus. Você passa tempo com Deus e você está mais suscetível a ser transformado. O jejum molda nosso caráter, ele transforma a gente, nos ajuda a ter domínio próprio, nos fortalece. E quando vier a tentação, a gente está fortalecido. Tiago diz bem assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A proximidade de Deus, Deus que é santo, nosso Deus é santo, ele é puro, não há pecado nele. A proximidade com Deus faz com que a gente se torne mais parecido com ele. Por fim, ninguém verá o Senhor sem santidade. Se você tem andado no pecado e isso não tem te incomodado mais, se aproxime de Deus. Peça a Ele: Deus, me dá amor pelo Senhor, eu quero me apaixonar por Ti. Volta ao primeiro amor, lembre de onde você caiu. Se conserta, Jesus está voltando. Tem vários sinais. E essa é a mensagem que eu quero dar nesse vídeo, que demorou muito, muito mesmo. Eu tinha um roteiro aqui, não saiu exatamente como eu planejava, mas eu acredito que saiu da maneira que Deus queria que saísse. É isso. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Se inscreve, deixa o joinha e é isso.